a ideia que a gente trouxe hoje foi de que, em matéria de direito penal, se está a colocar a questão do dolo de maneira a interpretá-lo de forma extensiva. Então, se liga à televisão e se vê lá que o cara, porque vinha conduzindo o veículo com excesso de velocidade, ou embriagado, ou os dois juntos, ele, atuando assim, assumiu o risco de produzir os resultados, portanto, ele atuou com dolo eventual. Essa é uma questão muito comum e que, inclusive, no âmbito dos tribunais de cúpula, vem recebendo uma atenção, me parece, da maneira mais deturpada possível, porque a leitura hoje ocorre a partir de circunstâncias e não a partir do elemento subjetivo. Então, se soma a circunstância A com a circunstância B, embriaguez, excesso de velocidade, ou apenas embriaguez, e se diz, então o agente nessas condições, ele assume o risco. Primeira categoria, não se pode interpretar qualquer norma penal incriminadora de forma a estender-lhe o conceito. O artigo 18 do Código Penal, ele não tem a categoria elementar de circunstância. Ele não agraciou na sua redação a leitura da circunstância. Só lembrando que o Código Penal, quando ele quer dizer que a circunstância é relevante na análise, ele diz, é o caso do artigo 20, parágrafo 1º, que trata das discriminantes putativas, é o caso do artigo 24, que trata da necessidade, e ele diz lá, nesse caso, são as circunstâncias que me dirão se, para aquele caso, eu posso interpretar de forma circunstanciada. Mas o que diz o artigo 18 do Código Penal, lá no inciso 1? O artigo 18 diz apenas que disse o crime doloso quando o agente quis, ou o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Perceba que nessa redação não foi agraciada a circunstância, portanto, não se pode presumir circunstância. Isso por quê? Em primeiro lugar, porque a norma penal ela tem o seu limite para que se adeque ao princípio da legalidade, lá esculpido no artigo 1º do Código Penal. Se aquela leitura não está posta naquele inciso do artigo 18, não se pode estendê-la ao conceito. Além do mais, se mira no nome risco, como se o nome risco fosse algo estranho a comportamentos permissivos. E aí vários autores, Glaus Oxin, o Jacobs, o Frisch, o que esses caras... Olha, risco é normal. E há uma série de atividades que partem da ideia de que o risco é inerente a elas. Não se pode categorizar o dolo eventual a partir do risco provocado com o comportamento. Um sem número de atividades são absolutamente arriscadas. O próprio fato de dirigir um veículo automotor já é arriscado. Esportes, arriscadíssimos. Eu vejo a galera lutando MMA e quando eu era estudante, eu confesso que como é possível lutar MMA? Na minha cabeça era lesão corporal, era tudo aquilo rolando. Eu disse, não é possível isso. Porque é um esporte perigosíssimo. O atleta morre jovem. Ele morre com problemas cerebrais, Alzheimer, Parkinson, enfim. Então, perceba que esse risco que se refere ao artigo 18, inciso 1 do Código Penal, não é qualquer risco. Daí o problema de dizer-se que o agente que assume o risco, ele deve ser imputado penalmente. Deve-se imputar a ele um resultado juridicamente relevante para o direito penal. O problema é que nem todos os resultados são juridicamente relevantes para o direito penal. Só é juridicamente relevante para o direito penal aquele resultado que, para o artigo 14, para o artigo 18, ele foi gerado a partir do elemento subjetivo doloso ou culposo. E isso porque os outros elementos subjetivos, por lógico, não resultam em comportamentos cuja essência seja de norma incriminadora, mas sim de norma permissiva. Bom, é só para a gente entender que o artigo 18 ele se refere a crimes. Ele diz o crime doloso, ele diz o crime culposo. Me parece, é apenas a minha opinião singela, de que nem se pode dizer que dolo ele consiste no fim de se obter um resultado previamente programado. Qualquer resultado é doloso? Me parece que não. Se você tem essa compreensão, todo resultado possível seria considerado doloso. O problema é que dolo é uma categoria de crime, e não de não crime. As excludentes de licitude, por exemplo, previstas no artigo 23 do Código Penal, elas dão categorias de comportamentos que não teriam no seu resultado um resultado juridicamente relevante para o direito penal.
Ou seja, ao atuar no estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, aquele resultado estaria agraciado na leitura do artigo 18, inciso 1? Me parece que não. É exatamente por isso que, nesse caso, a redação do Código Penal é de dizer que se exclui o crime. Portanto, o elemento subjetivo não pode ser doloso nesses casos. Isso é para dizer que, se você ainda se concentra na leitura do resultado provocado, você está a adotar o que a gente chama de teoria causalista, que leva como parâmetro a teoria da imputação subjetiva, e não a teoria da imputação objetiva. Então, aqui no Brasil, a gente tem um hábito. Eu até brinco com os alunos. Eu levo uma carrada de livro para uma aula e vamos definir aqui o homicídio para o Damásio de Jesus. É um homem matando outro homem. Né? Para o Capês, é um homem matando outro homem. Para todos os autores, quase, principalmente os autores promotores. Por quê? Porque vem de uma tradição de pensamento acusador. Eu fico pensando como é que no Brasil a gente estuda direito penal para ser advogado, porque você estuda na graduação por livros de promotores. Então, uma coisa que eu acho muito bacana no livro do Damásio de Jesus, no livro do Rogério Greco, esses caras citam o Nelson Hungria. Cara, o Nelson Hungria morreu em 1969. O Nelson Hungria não sabe o que é teoria finalista. Ele morreu em 69, ele morreu antes da reforma do Código Penal. Não é possível se definir um crime a partir dos parâmetros atuais, a partir da leitura do Nelson Hungria. Com todo respeito, o Nelson Hungria foi um cara espetacular. Entretanto, a cabeça do Nelson Hungria não foi pensada a partir da Lei 7209, que é a que introduziu a teoria finalista no Código Penal. Então, não se conceitua o homicídio lendo o resultado morte, e nem no fato do homem destruir a vida de outro homem. O homicídio é aquele comportamento que viola o artigo 121, mas a partir do elemento subjetivo contido no capítulo 1 do título 1, e não outro. Isso porque o resultado morte está presente em muitos dos tipos previstos no Código Penal. Quantos crimes existem com resultado morte ao final? Não é um homem que, matando outro homem, assim provoca um homicídio. Apenas hipoteticamente aquele comportamento será um homicida. Ou seja, não se pode ler resultado como forma de se, primeiro, imputar crime a ninguém, segundo, nem como forma de presumir dolo de ninguém. Ah, se a pessoa matou é porque ele tem alguma responsabilidade. Se você pensa assim, você ainda adota a teoria causalista, e essa teoria ela parte do pressuposto de imputação subjetiva. Não é isso que fazemos mais, pelo menos em teoria, porque na prática é o que fazemos. Né? Se liga a televisão, está lá, o Eduardo matou o Pedro, portanto ele cometeu um homicídio. Essa leitura é errada. Apenas hipoteticamente se conduz a esse resultado. Mas o que queremos dizer aqui com essa fala é que não se pode interpretar o artigo 18 de forma se o agente estava embriagado, se o agente estava... Enfim, se o agente potencializou o risco. Primeira questão, o risco pode ser permitido. Portanto, não é o risco que caracteriza o elemento subjetivo doloso. O elemento subjetivo doloso ele só pode ser caracterizado pela finalidade de violar um bem jurídico penalmente tutelado na norma penal. Outro não. Aquele agente que atua, é lógico, com fim a ofender bem jurídico penalmente tutelado em matéria penal, esse atua com dolo. Me parece até que a única diferença entre dolo e culpa é naquele fim específico de violar ou não norma penal ou norma de outra ordem. Eu acho um erro definir culpa como ausência de vontades, porque é exatamente a presença da vontade de violar uma norma não penal que configura, ao meu ver, o resultado juridicamente relevante na culpa. Porque, é claro, não age de forma criminosa o agente que não direciona a sua conduta por nenhum elemento subjetivo, que é o que a doutrina chama de ato reflexo. O comportamento não é incriminado. O agente que não atuou de forma dolosa ou culposa, você procura outra coisa para ele, menos dizer que o comportamento dele é incriminado. Então, a ideia é, não se pode estender o conceito do artigo 18, inciso 1, para abarcar, na sua redação, leituras que seriam resultantes de conjunto de variáveis que a doutrina chama de circunstâncias. Opa, isso porque o nome circunstância não está na literalidade do artigo, portanto, não pode servir para fundamentar juízos de imputação a partir de juízos de ilação. Eu presumo que o agente assumiu o risco. E se o risco for permitido? É o risco que caracteriza o dolo eventual? É claro que não, porque é uma categoria de comportamentos inúmeros, cujo risco é absolutamente permitido e que não gera, por lógica, um comportamento doloso. A gente até disse, o próprio fato de dirigir é absolutamente arriscado. É a profissão que mais mata no Brasil, eu fico brincando, o pessoal tem medo de ser advogado? Pois você tem medo de morrer, vá ser eletricista. Eletricista morre eletrocutado
não vá ser eletricista, os caras morrem. E é uma atividade de alto risco, né, de extremo risco. Eu nunca vi empresa responder criminalmente. Responde civilmente, administrativamente. Criminalmente, não. Porque você sabe que o cara pode morrer a qualquer hora de um choque, enfim. Não é isso que caracteriza o elemento subjetivo doloso, nem muito menos a sua variante, que é o dolo eventual. Porque o artigo 18, no inciso 1, segunda parte, eles assumiu o risco. Mas é claro que esse risco precisa ser um risco não admitido. E aí, como é que se prova que o agente assumiu o risco? Só há uma forma de prova em direito penal. O artigo 156 do Código de Processo Penal capitaliza, vamos a prova incube a quem alega. Não se pode fazer um juízo de conjecturas. E ali presumir que o agente atuou com dolo, o que é uma fatalidade. O STF, infelizmente, vem entendendo dessa forma, com base em jurisprudências, aonde o fundamento teórico é o Rogério Greco. Né? Me parece, cara, pelo amor de Deus, você está colocando um pensamento de um acusador, né, para fundamentar quer dizer, de forma absolutamente ilegal, porque se inclui numa categoria o conceito de circunstância. E o Código desprezou essa ideia na interpretação do dolo. Isso porque você precisa provar, é lógico. Né? É um pressuposto óbvio de qualquer relação processual. O Eduardo agiu com dolo, eu posso provar que o Eduardo agiu com dolo? Posso, desde que eu traga o meio de prova. Mas o que é comum nesse tipo de circunstância? Não, é pior ainda que o autor vai dizer que é impossível saber o que a pessoa queria. Cara, se é impossível, muda a redação desse artigo. Se você julga isso, que é impossível. Porque é possível, sim, você ver isso na lei de droga, a pessoa, pelo lugar que ela mora, se diz que ela quer traficar, por exemplo. Não é esse o problema é que querem mesmo interpretar de forma a estender o conceito do artigo 18. Ok? Bom, então a ideia aqui não se pode interpretar extensivamente o artigo 18 para incluir nele a categoria circunstâncias. Se eu quero provar que o agente atua com dolo eventual, que se coloque lá provas dos elementos subjetivos. Pode ser prova testemunhal, pode ser prova documental, enfim, é uma prova que consiga traduzir nos autos aquilo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo. O Eduardo comentou antes que queria matar alguém, ou que ia dirigir aí de forma adoidada e etc. São meios de provas que, quando trazido ao processo, colocam no processo o elemento subjetivo eventual, sem problema algum. Você não pode, sem nenhuma categorização probatória, fazer esse tipo de imputação, porque, logicamente, ele nos conduz à teoria causalista, a imputação, nesse caso, é subjetiva. Se o Eduardo provocou o resultado, então ele agiu de forma dolosa, e não é essa a ideia adotada na Lei 7209, que alterou, logicamente, a parte geral do Código Penal. Portanto, fico por aqui. Yeah.